Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos uma vez mais ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem suas questões. Obrigada. A nossa sessão de hoje será dedicada ao tema de como submeter um pedido de poda ou de corte e arranque de sobreiros e azinheiras através da plataforma Rubus, no módulo de proteção do sobreiro e azinheira. E temos hoje connosco Guilherme Santos e Maria Fernanda Rodrigues. Guilherme Santos é engenheiro florestal, atualmente exerce funções como diretor de departamento do Departamento Regional de Gestão e Valorização das Florestas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo. Tem desenvolvido atividades no domínio das seguintes áreas: análise e avaliação de projetos florestais apoiados por fundos públicos, elaboração de projetos de investimento para áreas florestais públicas e acompanhamento da sua execução, colaboração na elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção no âmbito florestal, como os programas regionais de ordenamento florestal e os planos de gestão florestal. Faz também, ou realiza também a análise de processos e emissão de pareceres no âmbito da legislação de proteção do sobreiro e da azinheira e análise de situações de mortalidade e de declínio dos montados. Maria Fernanda Rodrigues é silvicultora. As suas funções prendem-se pela elaboração de pareceres relativos à aplicação da legislação protecionista do sobreiro e da azinheira e à análise de planos de gestão florestal. É também coordenadora a nível do departamento do projeto Life Adapt. Peço então ao Guilherme que partilhe a sua apresentação e dou-lhe então a palavra. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Portanto, o objetivo desta apresentação é sensibilizar para este novo módulo de proteção do sobreiro e da azinheira, plataforma, portanto, está disponível na plataforma do ICNF e permite, de um lado, a desmaterialização dos processos e a submissão online, portanto, dos pedidos de poda, de abate, conforme vamos ver de seguida. Portanto, o objetivo, portanto, desta sessão vai ser um bocadinho falar sobre como aceder à plataforma e como submeter os pedidos. Portanto, há também um manual de apoio que é indicar para o assunto e vamos aqui tentar dar indicações de alguns dos conceitos. Portanto, conforme referi, este módulo RUBUS, portanto, o RUBUS é o sistema de informação do ICNF, no qual está a assentar portanto, toda a parte informática e todas as plataformas do ICNF. Portanto, este é dedicado à proteção do sobreiro e da azinheira. Está a funcionar desde 1 de setembro de 2022. Portanto, permite submeter os pedidos para autorização de poda, portanto, os pedidos de corte, arranque de sobreiros ou azinheiras, preferencialmente já devem ser feitos através desta plataforma, e permite também, no caso de planos de gestão florestal em que tenham aprovados nesses planos, portanto, a possibilidade de fazer cortes de sobreiros ou azinheiras, portanto, efetuar a respectiva comunicação. Portanto, este módulo vai permitir um mais eficiente realizar os procedimentos, assim como a submissão parte dos requerentes. Atualmente, e estando ainda numa fase de transição, ainda é possível submeter também os requerimentos, para além de ser através da plataforma do RU, portanto, submeter da forma tradicional, ou seja, submeter através de um formulário, enviando por correio ou por correio eletrónico, ou entregue aos balcões do ICNF, portanto, estando ainda disponíveis, portanto, no nosso portal, portanto, os vários modelos de formulários aplicáveis, seja para as comunicações prévias, para os requerimentos de corte ou de arranque, seja para, portanto, os requerimentos de poda de sobreiros ou de azinheiras, ou para requerimentos de extração antecipada de petiça. Há aqui uma falha que falta aqui o antecipado. Portanto, esses requerimentos estão todos no formulário portanto, do ICNF, só aqui
Portanto, no portal do ICNF, portanto, quem for à parte das florestas, portanto, escolher, portanto, aqui o separador dos formulários, há um conjunto de vários temas, entre os quais, portanto, o tema ligado ao sobraiasenier, seja sobre as podas, seja sobre os cortes, em que tem indicação não só do novo módulo para submeter os pedidos, bem como um manual de utilização desse módulo. Portanto, tem basicamente como aceder ao manual e como fazer a submissão dos pedidos, bem como, portanto, depois aqui em baixo estão disponibilizados, portanto, os vários formulários que se encontram em vigor e como referi, portanto, ainda é possível, portanto, submeter através dele, sendo que preferencialmente gostaríamos que cada vez mais as pessoas utilizassem a plataforma, até porque no futuro vai ser só através da plataforma que depois vai ser possível submeter estes pedidos. Portanto, conforme referi, portanto, existe um manual que está disponível no nosso portal e neste endereço que aqui está identificado. Eu julgo que aqui a minha colega Anaísa irá, portanto, disponibilizando estes links para que possam ficar com eles, para ser mais fácil de acederem depois ao manual e à plataforma. Portanto, isto é um manual de ajuda, portanto, aos utilizadores que vão usar, portanto, este módulo de proteção do sobraiasenier. Conforme eu referi, o RUBUS, portanto, é um projeto desenvolvido no âmbito do projeto de transformação digital do ICNF e que tem como objetivos a modernização e a desmaterialização de processos, bem como melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e às empresas. Portanto, para todos os efeitos, portanto, este módulo portanto, é um módulo que vai permitir a desmaterialização desta tipologia de processos. Aqui, em termos de conceitos, há aqui 3 conceitos-chave que são importantes. Portanto, o utilizador. Portanto, o utilizador é uma pessoa, uma entidade singular, perspectiva do indivíduo, portanto, cidadão. Portanto, qualquer cidadão com idade superior a 16 anos pode se registrar como utilizador. Agora, depois, de acordo com o acesso que ele pretende ter ao RUBUS, assim poderá ser ou não exigida outra autenticação, seja ela, portanto, se for só para consulta e para visualizar o que lá está, basta aceder e, portanto, fazer essa consulta externa, mas depois pretender submeter pedidos, visualizar os pedidos existentes, terá que fazer o seu registro, seja através da chave do cartão de cidadão, portanto, o código de ativação do cartão de cidadão ou com a chave móvel digital, ou através da autenticação da autoridade tributária, vulgo, portanto, o acesso que se tem à autoridade tributária com o número de contribuinte. Há outra possibilidade ainda, que é, portanto, um nome do utilizador e um e-mail, sendo que essa funcionalidade não permitirá o acesso a todas as funcionalidades do RUBUS. As entidades coletivas só podem ser registadas através do intermédio de um utilizador previamente registado, ou seja, tem que haver uma pessoa ligada à entidade, portanto, uma pessoa singular que faça o registro como utilizador, e depois, a partir daí, esses utilizadores poderão criar entidades coletivas, e essas entidades coletivas e quem gera depois acesso a essas entidades terão que dar acesso a esse utilizador para que eu possa representar a própria entidade no âmbito da submissão dos processos no âmbito do RUBUS. Portanto, a figura de requerente, portanto, requerente é quem vai submeter os pedidos na plataforma, portanto, vai ser o utilizador, portanto, que pode ser uma pessoa singular, portanto, pode ser um proprietário, portanto, individual, ou poderá ser uma pessoa coletiva, portanto, empresa, portanto, uma entidade coletiva, portanto, e dependente do nome
utilizador que esteja a atuar, portanto, o utilizador pode estar a atuar em nome próprio, ou seja, em nome individual, ou atuar, portanto, se assim tiver mandatado para isso e credenciado, em nome de uma entidade coletiva. E, portanto, nesse contexto, pode depois fazer submissão dos pedidos de desbaste, por exemplo, ou as comunicações prévias de desbaste, se houver um plano de gestão florestal aprovado, e se essas ações estiverem previstas, ou requerimentos de poda. Portanto, no caso de requerentes que estejam a atuar em nome próprio, apenas têm que entrar no sistema e indicar, portanto, qual é que é portanto, o pedido que pretende fazer. No caso de o requerente atuar em nome de entidade coletiva, terá que... Portanto, Pedimos que fale um bocadinho mais próximo do microfone, porque há aqui algumas pessoas que estão com algumas questões técnicas no microfone. Há umas que estão a ouvir bem e há outras que não estão a ouvir tão bem. Vamos só tentar aqui que mais pessoas consigam ouvir o Guilherme. Está bem, Guilherme? Obrigada. Muito obrigado, Alexandre. Eu vou tentar aqui falar mais alto para ver se todos me conseguem ouvir melhor. De qualquer das formas, se não se estiver a ouvir, peço para tentar repetir e tentar conseguir que seja, consiga ser ouvido. Portanto, como eu estava a referir, portanto, no caso das entidades coletivas, portanto, o requerente vai ter que, portanto, em primeiro lugar, essa entidade coletiva dar acesso ao utilizador em causa para que ele vá funcionar, portanto, como depois o representante dessa entidade perante o sistema. Portanto, para entrar no sistema, portanto, é possível entrar através de qualquer navegador ou browser web de acesso à internet. Temos aqui os exemplos do Google Chrome, do Firefox ou do Microsoft Edge, mas outros haverão certamente, e aceder, portanto, ao endereço rubus.icnf.pt. Portanto, acedendo, portanto, temos uma primeira página que vem a página completa. Portanto, acedendo ao rubus, desculpa. É que eu tenho duas visões, tenho a visão interna e a visão externa do sistema. Portanto, acedendo ao rubus, portanto, aquilo que o requerente portanto, vê, portanto, quem entra no sistema, portanto, a identificação do sistema rubus, a identificação, no meu caso, como eu já entrei no sistema, portanto, aparece já aqui o nome do utilizador e depois o menu para os vários módulos que já estão disponíveis no sistema. Portanto, já está disponível, peço desculpa, portanto, um módulo que já está a funcionar desde o início do ano, aliás, desde já o ano passado, mas, portanto, este ano, então, com maior funcionamento. Portanto, o módulo ligado à caça, ligado ao registro dos selos de caça maior, mas também para pedidos de autorização de correção de densidades cinegéticas. Portanto, é possível também consultar informação sobre os selos de caça. Existe um módulo também sobre um sistema de informação e vigilância sobre espécies exóticas invasoras. Um módulo de manifesto de corte de árvores, portanto, ou seja, portanto, é o sistema de informação através do qual portanto, os requerentes e os operadores têm que fazer o manifesto prévio e depois também as operações subsequentes do corte das árvores. E por fim, que é aquele módulo que hoje vamos tratar, que tem a ver com o módulo de proteção do sobeiro da azinheira e, como digo, fazer todos os processos de pedidos de autorização ou de comunicação previstos, bem como consultar o histórico das comunicações e dos pedidos. Voltando aqui à apresentação, e portanto estávamos aqui a falar, portanto, a pessoa que se registra como utilizador
portanto, na primeira janela, portanto, que tem estas opções, portanto, tem que aqui selecionar, portanto, aqui do canto superior direito, portanto, aqui utilizador, e, portanto, quando clica aqui, portanto, isto vai pedir uma forma de autenticação no sistema, portanto, que é aquilo que eu referia anteriormente, seja através do cartão de cidadão, da autenticação através da autoridade tributária, ou com um utilizador e uma palavra-passe, ou então a possibilidade de continuar como vigilante, como visitante, peço desculpa, portanto, que não permite aceder a todas as funcionalidades, mas que permite, portanto, aceder pelo menos a alguma informação e consultar alguma informação. Portanto, depois de fazer essa autenticação, é solicitado ainda o completar do perfil da pessoa, basicamente tem a ver com os dados pessoais da pessoa, as moradas, os contactos telefónicos, portanto, de forma a que depois o sistema se tenha a informação de quem é que é o requerente, de quem é que é o utilizador, no sentido de quando for necessário contactar, para facilmente se conseguir contactar com o utilizador. No caso das entidades coletivas, conforme referi, portanto, o RUS não permite criar essas entidades coletivas diretamente, elas vão ter que ser criadas pelos utilizadores dessas entidades, os quais terão que possuir as credenciais de autenticação da autoridade tributária. Ou seja, portanto, quem registra essas entidades terá que estar na posse do número de contribuinte dessa entidade coletiva, bem como da respectiva chave da autoridade tributária, portanto, para depois criar a entidade e depois, portanto, poder associar também essas entidades a um determinado utilizador. Eu não me ia alongar aqui muito, até para não tornar a apresentação cansativa, mas, portanto, estes passos encontram-se todos disponíveis, portanto, no manual que se encontra disponível no portal do ICMF, portanto, na parte dos formulários, conforme vos indiquei há pouco, está aqui todos os passos que são necessários percorrer, não só para criar as entidades, mas depois para associar essa entidade a um determinado utilizador. Portanto, de qualquer das formas, se houver dúvidas no âmbito portanto, de criar estas entidades e de associar estes registros a um utilizador, terão sempre usar um dos nossos mails, seja o meu ou da minha colega Fernanda, seja os mails institucionais da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, ou da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas, consoante a região, que nós encaminharemos para a equipa que já é a plataforma do RU, portanto, no sentido de tentarmos explicar e ajudar, portanto, a fazer esse acesso, a criar esses acessos. Portanto, agora julgo que a maior parte dos requerentes que nos estão a submeter pedidos, as coisas já vêm devidamente. De facto, no início é sempre aqui um período de aprendizagem, no sentido de criar estas entidades e o próprio acesso. Há aqui também outra questão, que enquanto os utilizadores individuais têm logo acesso aos vários módulos que estão disponíveis da aplicação RUBOS, no caso das entidades coletivas, o utilizador dessa entidade terá que depois, portanto, ser associado quais é que são os módulos, terá haver uns utilizadores dessa entidade para um determinado fim e outros para outro, e, portanto, terá que selecionar qual o módulo que, portanto, que vai ter acesso. Neste caso aqui, o módulo de proteção do sobre dados de dinheiro. Conforme já tinha referido, em termos dos serviços disponíveis atualmente, penso que no futuro irão ficar disponíveis outros serviços. Atualmente, portanto, é possível fazer comunicações prévias de desbaste, portanto, desde que esses desbastes estejam previstos em plano de gestão florestal aprovado, pedidos de autorização para corte, arranque, desbaste, pedidos de autorização para podas,
permite também consultar o histórico de comunicações, o histórico dos pedidos de autorização, sendo que no futuro, certamente, também há aqui mais um elemento, dois, que poderão entrar neste módulo. Um deles tem a ver com os pedidos de extração antecipada de cortiça, portanto que não tenha ainda idade legal à extração, como sabem, 9 anos de criação, bem como eventualmente os manifestos de cortiça, mas portanto isto é uma plataforma que está em evolução e que à medida das disponibilidades vão entrando em funcionamento outros módulos e outras funcionalidades e serviços. Portanto, quem acede, portanto, aqui ao módulo de proteção do sobriedade de dinheiro, portanto, vai ter aqui este catálogo de serviços, portanto, que vai permitir, portanto, selecionar o tipo de, portanto, de serviço que pretende, seja um pedido de autorização, seja uma comunicação. Vamos começar pelos pedidos de autorização de poda. Nós vamos só dar aqui um bocadinho de nota de como é que o requerente poderá submeter o pedido. Como é óbvio, isto ainda, portanto, há aqui uma fase de aprendizagem, portanto, as plataformas é uma novidade não só para quem é o requerente, mas também para a própria administração, que está também pela primeira vez a trabalhar com esta tecnologia, com este tipo de plataformas, e portanto, há aqui um conjunto de conceitos de forma de fazer os pedidos que vamos aqui um bocadinho passar em nota algumas das questões que são importantes ter em conta para quem submete os pedidos. Neste caso, vamos aqui falar hoje de dois tipos de pedidos, seja dos pedidos de autorização de poda, seja depois também dos pedidos de corte e desbaste. Certamente no futuro podemos depois falar um pouco mais até de algumas destas intervenções, como já fizemos nos outros anos, mas, portanto, como digo, portanto, o objetivo desta sessão é um bocadinho sensibilizar, não só para que existe já esta plataforma e que tem estes serviços disponíveis e, portanto, com a vantagem de evitar estar a submeter os pedidos em papel e fazer deslocações, e, portanto, poder, através de um acesso à internet, haver a submissão desses pedidos, mas também, portanto, aquilo que nós gostávamos é que os pedidos viessem devidamente formalizados, porque quanto melhor formalizados eles vierem, mais facilmente e com maior rapidez, esperemos nós, conseguimos dar depois resposta aos mesmos. Portanto, as podas, portanto, de acordo com a legislação e, portanto, aqui a legislação de proteção do sobriedade de dinheiro, para quem não sabe, é o Decreto-Lei número 169, barra 2001, 25 de maio, que depois foi alterado pelo Decreto-Lei 155 de 2004, de 30 de junho, e, portanto, de acordo com essa legislação e com o artigo 15º, as podas, portanto, é sempre necessário requerer autorização para fazer poda de sobres e das aninhas. E, de acordo com o primeiro artigo, ao fim de 30 dias úteis, portanto, se não houver pronúncia do ICNF, é considerado que o pedido se encontra tacitamente referido. É claro que nós aqui o que tentamos é que haja sempre uma decisão dentro do prazo indicado, portanto, ou seja, destes 30 dias. Em termos de período de execução, a altura em que se deve intervir é entre 1 de novembro e 30 de março, é o que está estipulado na legislação, e portanto, não é permitida portanto, a exploração, portanto, a realização de poda nas duas épocas, portanto, isto nos sobres explorados em pau batido, ou seja, em que, portanto, a extração de cortiça é feita de uma só vez, portanto, não é permitida nas duas épocas que antecedem o descortiçamento, nem nas duas épocas seguintes. Eu passava agora aqui a palavra à minha colega Fernanda Rodrigues, para ela explicar um pouco mais em pormenor como é que
submete e quais os aspectos a ter em conta na submissão dos pedidos de autorização de poda depois dos pedidos de abate, portanto, que vai ser a segunda fase desta apresentação. Ora, boa tarde. Portanto, estamos a falar nos pedidos de autorização para poda. A poda é uma operação que, em termos de legislação, é sempre preciso pedir autorização, mesmo que esteja previsto nos planos de gestão florestal. Portanto, não há comunicações para podas. Atualmente a legislação diz é que tem que ser sempre pedido autorização de poda. E o que se pretende é que, com essa poda, que se vise melhorar as características produtivas das árvores. E, como foi dito, está limitado ao período entre 1 de novembro e 31 de março. Se puderes passar. Portanto, temos aqui assim para registar os pedidos, os dados, digamos, de cada um dos requerentes, a freguesia, o distrito. Portanto, isto é os dados do requerente. Depois temos a localização da propriedade, portanto, o sistema permite fazer polígonos para localizar o local onde se vai fazer o pedido, e depois também os dados do pedido. Portanto, se calhar o Guilherme fazia a explicação relativamente a esta parte do polígono. Aqui, portanto, para quem está familiarizado, portanto, com as tipologias portanto, consulta em termos de sistemas de informação geográfica, portanto, basicamente aquilo que é disponibilizado, portanto, portanto, é a cobertura fotográfica, portanto, a cobertura aérea, portanto, todo o país, portanto, é possível, através desta cobertura, mas também de um mapa que se encontra disponível, chegar à localização, portanto, do prédio que se vai podar, e depois, a partir daí, portanto, há um conjunto de funcionalidades que permite desenhar polígonos ou vários polígonos com identificação do prédio. Eu posso tentar só aqui, portanto, aceder aqui à plataforma só para ver isto um pouco mais em pormenor. Portanto, aquilo que se pretende aqui na localização é, portanto, aqui localizarmos, portanto, o prédio, portanto, sei lá, imaginem que é uma parcela, há alguns aqui, portanto, vou fazer aqui um raio ou calhas, mas, portanto, eu posso escolher, portanto, desenhar aqui o meu polígono e, portanto, tenho aqui um conjunto depois de funcionalidades que permite ampliar o polígono, portanto, apagá-lo, portanto, se não foi aqui, se me enganei. Portanto, há aqui um conjunto de funcionalidades ligadas, portanto, ao local que nós temos aqui descrito. Desculpa, portanto, está aqui em resumo, mas, portanto, esta funcionalidade também está descrita, portanto, no manual, para que é que servem estes botões e como é que as pessoas podem desenhar as parcelas. E depois, no fim, portanto, é solicitada não só informação sobre o nome do prédio, no caso de haver portanto, haver uma descrição do prédio, mas geralmente quase todos os prédios, mesmo em termos de cadastro, têm uma designação. Depois, a identificação da área total do prédio e da área de intervenção. Pode ser igual ou inferior, portanto, à área do prédio. Portanto, passava aqui agora à minha colega. Portanto, já vimos a qualidade do requerente. Relativamente ao tipo de poda, o sistema, já como era antigamente, vai permitir 3 tipos de poda. Portanto, a poda de formação de árvores jovens, e depois poderá ser poda de formação do fuste, isto é, do tronco, ou poda de formação da copa.
é uma poda muito importante que irá, digamos, moldar a estrutura ou a arquitetura da árvore para o futuro, e os gestores florestais não se podem esquecer que os sobreiros e as azinheiras são para ficar no terreno em produção durante 100 e muito mais anos. Portanto, é essencial este tipo de poda. Por outro lado, é também possível pedir poda de manutenção de árvores adultas, e daqui a bocadinho ir-se a explicar como deverá ser feito. E por último, a poda sanitária ou fitossanitária. Portanto, o requerente irá preencher a data de início da poda, portanto o sistema vai inibir o preenchimento de datas, digamos, anteriores ou não adequadas, fora da época normal. E depois o termo de responsabilidade que terá de se declarar sobre compromisso de honra que os elementos são os verdadeiros. Isto também já acontecia, digamos, quando era feito em papel. Vamos passar para outro. Portanto, relativamente à poda de formação, o ICNF tem dado bastantes cursos sobre o modo de fazer poda de formação do fuste, e aqui não interessa estarmos a limpar o fuste de baixo para cima. O que interessa é tentarmos que o fuste fique o mais alto possível. Não nos interessa ficarmos com ramos grossos, porque esses poderão engrossar e fazer com que o fuste não fique com a altura pretendida. Portanto, podemos passar para o seguinte. Portanto, temos aqui uma árvore já mais desenvolvida, e aqui coloca-se que ramo cortar. Portanto, estão a ver que ali a setinha indica um local onde há já um ramo grosso. E o que é que deve ser feito? Vamos continuar. O que deve ser feito é cortar-se aquele ramo que já tem alguma grossura, mas que vai perfeitamente ser cicatrizado o corte, e tentarmos que o fuste ainda fique o mais alto possível, 2,5 metros, 3 metros de altura. Portanto, vamos passar para o outro, que a poda de formação. Portanto, há sempre a tendência de fazer a poda de formação, digamos, com uma certa intensidade, na ânsia de ficar com o fuste alto e ficar limpo para o descortiçamento. Não nos podemos esquecer de que as árvores são árvores jovens, sobretudo o que elas têm que ter é folhagem verde, para engrossar e crescer em altura. Nunca se deve cortar mais do que 1/3, exatamente para não diminuir o ritmo de crescimento. Portanto, se de facto, por um lado, interessa-nos ter fustes limpos, também interessa que o ritmo de crescimento continue elevado. E também há um efeito nefasto quando se corta demasiado, é que vai haver uma rebentação exagerada nos sítios onde houve feridas. E, portanto, vai ser, digamos, o oposto daquilo que se pretendia quando se faz a poda. Portanto, outro. Vamos passar para outro, se faz favor. Relativamente à poda de formação da copa, já se teria um fuste com 2,5 metros, 3 metros. No entanto, há muitos sobreiros e azinheiras que, fruto de intervenções tardias, ficaram com fustes mais baixos. Eu não estou a ver não estou a ver. Portanto, ficaram com fustes mais baixos e, portanto, o descortiçamento, no caso do sobreiro, vai ter que ir para as pernadas e para as braças. Portanto, estão aqui um exemplo de como é que se deve fazer a poda: abrir, mas não exageradamente, para então se conseguir fazer a extração mais acima. Portanto, isto estamos a falar ainda de poda de formação. Outro, se faz favor. Relativamente à poda de manutenção, que é sempre uma parte muitíssimo importante do número de milhares de pedidos que são feitos todos os anos. Temos aqui exemplos de árvores, sobreiras e azinheiras em que não é necessário intervir.
Portanto, há pessoas que têm a ideia de que se não se fizer poda que as árvores morrem. Isso não é verdade. Temos é que ver e analisar, portanto, os proprietários, os gestores florestais, ver se vai haver uma melhoria pela intervenção de poda. Nenhum destes casos vai haver melhoria. Portanto, estas árvores devem ser mantidas e não se fazer a poda de manutenção. Há duas situações, e eu peço para passarmos para o slide seguinte, que pode haver melhoria se se fizer a poda. E então vamos apresentar as fotografias. São árvores, o primeiro caso, de árvores que sofreram muitas podas durante decénios. E há uma rebentação muito grande de ramos ladrões. A árvore não morre se não for feita a poda. As árvores, os sobreiros e engenheiras estão cá há muitos milhares de anos, milhões de anos, eles sabem, digamos, tratar de si, só que o que interessa é nós melhorarmos o estado deles. Portanto, o que é que interessa? É ajudarmos a árvore para ela se livrar de alguns destes ramos ladrões e engrossar aqueles que vão ficar. E há outro caso, e eu peço ao Guilherme para colocar, é caso de sobreiros e de azinheiras que durante muitos anos foi-se cortando sempre os ramos do interior e a única hipótese que as árvores têm de crescer é pelas pernadas. Ora, isso faz com que durante também muitas dezenas de anos e centenas de anos as pernadas vão crescer, vão cada vez mais e com o peso elas podem abater, isso acontece e vê-se no campo em muitos sobreiros e azinheiras. Portanto, estas serão as duas situações em que o ICNF aconselha a fazerem-se podas de manutenção. Se não acontecer isto, o melhor é não se podar. Relativamente à poda sanitária, portanto, é uma poda que deve ser feita, também deve ser ponderada e deve ser feita apenas nos ramos secos e a secar. O que se aconselha é que, quando se passar de uma árvore para a outra, deve-se desinfetar com álcool ou com Mexol, que é um produto homologado, para evitar que se passe problemas sanitários, nomeadamente o carvão do entrecasco, e que é, de certa forma, frequente, por exemplo, nos povoamentos novos, e que podem ser transmitidos pelos instrumentos de poda. Não é desinfetar de árvore para árvore, mas quando se vir problemas sanitários, desinfetar quando se passar para outra. Depois temos outra poda, que é a poda de renovação, rejuvenescimento, que foi autorizada durante uma série de anos, mas que já não está contemplada nem é autorizada. Portanto, são árvores que estão decrépitas, não é que tenham problemas sanitários, mas já estão em fase de final de vida e não vão melhorar por uma poda. Eu penso que acabou agora o módulo da poda. Penso que acabou, Guilherme. Já vou Terá passar acabado? o slide. Desculpa. Portanto, aqui em relação à poda, Ainda há poda, pois é. portanto, aqui a questão de, portanto, no módulo, portanto, é necessário, portanto, escolher, portanto, selecionar quais é que são as espécies que vão ser podadas, portanto, neste caso, seja o sobê, seja a azinheira, portanto, no caso da azinheira, portanto, não necessita de preencher, portanto, basta só escolher a espécie, não necessita preencher mais nenhum campo. No caso do sobê, importa preencher dois campos adicionais. Um deles que é o processo de descortiçamento, ou seja, se estamos a falar de sobês que são descortiçados em pau batido, se descortiçados em messa, ou no caso de árvores que nunca foram descortiçadas, que é o caso, por exemplo, de árvores jovens, em que se pretende fazer poda de formação, indicar, portanto, que não há nenhum processo de descortiçamento, uma vez que as árvores ainda não foram indicadas e, portanto, há também a opção de nenhum que deverá ser escolhida para esses casos. Por outro lado, é necessário indicar a idade da cortiça, isto conforme nós referimos anteriormente, portanto, no caso dos sobês com extração de cortiça em pau batido, portanto, não é possível efetuar a poda nas duas épocas anteriores,
nem nas 2 épocas seguintes, portanto, à estação de cortiça, portanto, ou seja, as 2 épocas anteriores, estamos a falar de cortiça, portanto, com 9 anos, com 8 anos, com 7 anos, poderá não ser possível, porque depois, se eu juntar mais 2 épocas, portanto, posso não poder descortiçar a árvore com os 9 anos, uma vez que nessa altura, só após portanto, portanto, a época de estação de cortiça é que eu vou conseguir ter a nova época de poda e é que vou fazer mais do que os 2 anos de época. E, portanto, daqui esta necessidade de indicação da estação de cortiça, nós verificámos que havia aqui uma falha que vamos reportar, portanto, a quem está a fazer a gestão do sistema, de facto o processo nenhum, portanto, estamos a falar no caso, por exemplo, de aves jovens, não havia a necessidade de indicar qual a idade da cortiça, mas o que é facto é que o sistema não aceita, não se indica nenhuma idade de cortiça. Portanto, aqui, sempre possível, é indicar a idade aproximada das árvores e, portanto, para se conseguir ter a indicação de facto qual é que é. Porque muitas vezes aquilo que nós notamos nos pedidos e que ficamos com algumas dúvidas é que aparecem-nos árvores com, portanto, com 1, 2 anos, mas depois quando submetemos e solicitamos esclarecimentos às pessoas, de facto são algumas que têm 1, 2 anos, mas que a pessoa até não vai descortiçar essas, portanto, vai fazer poda nessas árvores, mas vai fazer, por exemplo, poda de outras árvores que são descortiçadas com outra época. Portanto, aqui também, portanto, essa nota no sentido, se tiverem árvores com várias idades, é indicar as árvores, só aquelas que vão ser podadas nesta época, ou se tiverem árvores jovens e árvores adultas, portanto, aí poderá haver a necessidade, ou se vão só realizar podas de formação, seja ela de fustos, seja de formação de copa, ou se vão realizar podas de manutenção, para quem depois vai ter que decidir sobre os mesmos, conseguirmos perceber, portanto, que tipo de poda e que tipo de árvores é que estão em causa neste caso. Portanto, é aqui só esta nota aqui em relação a estes pedidos. Por outro lado, portanto, o sistema permite também na plataforma, portanto, os dados do pedido, portanto, anexar fecheiros. Esses fecheiros são importantes, por um lado, no caso do requerente não ser o proprietário, portanto, ou seja, de ser arrendatário, de ser usufrutuário, proprietário, terá que juntar não só prova de que, portanto, o que é, portanto, se é arrendatário, e no caso de não estar previsto nesse documento se tem ou não poderes para fazer essa poda, terá que juntar ou a autorização dos outros coproprietários, ou a autorização, muitas vezes os contratos de arrendamento também não são explícitos e alguns até excluem o everedo florestal do próprio contrato, portanto, nesses casos, terá que haver uma autorização do proprietário a autorizar o render a fazer a poda e, portanto, consoante o tipo de situações, portanto, é permitido anexar um conjunto de fecheiros, que podem ser os vários formatos disponíveis, geralmente em formato PDF, portanto, que é Adobe Acrobat Reader, mas poderão também ser submetidas através de outros formulários, como formulários de imagem, ou fecheiros zip. Portanto, a única coisa que não são permitidos são fecheiros executáveis por motivos de segurança e, portanto, todo este conjunto de documentos poderão ser submetidos aqui, assim como em alguns casos, se calhar aqui nas podas não será justificável, mas haverá, por exemplo, no caso dos abates, em que poderá ser necessário juntar uma pequena memória descritiva, portanto essa memória também poderá ser submetida aqui portanto, nesta parte dos dados do pedido, em que tem esta parte específica do anexar fecheiros. Há aqui uma limitação que tem a ver com o tamanho dos fecheiros. Não são admitidos, portanto, fecheiros acima de 25 megabytes, mas julgamos que para a maior parte da tipologia de documentos será suficiente.
depois no final de submissão do pedido. Portanto, a pessoa consegue ter aqui no histórico não só, portanto, a identificação, depois é atribuído um número ao pedido, bem como qual é que foi a data e hora do pedido, a tipologia da ação, portanto, qual é que foi o tipo de podas que foram submetidas e portanto, e qual o estado do pedido. Está submetido, se está em análise, se já está deferido. Aliás, no caso do processo, quando o processo é deferido, portanto, as pessoas recebem uma mensagem no seu mail a informar que, portanto, que o processo foi deferido, portanto, que aquele pedido, neste caso é um pedido de abate, mas pode, em vez de ser CAD, é POP, salvo erro. Portanto, a informar que ele está deferido. No entanto, depois é necessário aceder ao RUBUS, portanto, àquela listagem, portanto, do histórico dos pedidos, para obter cópia, portanto, para guardar uma cópia da autorização emitida, portanto, depois está disponível o ofício com a autorização, não só com as regras que devem ser observadas, mas também com a localização do pedido, com a identificação do requerente, portanto, certamente alguns de vós já terão portanto, recebido para quem já submeteu os pedidos. Portanto, agora passávamos então aqui aos pedidos de quarto ao arranque, portanto, aqui os dados referentes ao requerente e à localização, portanto, são iguais nos vários tipos de pedidos, bem como na parte das comunicações, portanto, os menus são os mesmos. Aliás, refiro que estes dados aqui do requerente, a maior parte deles aparecem logo automaticamente preenchido os dados que estão no perfil do requerente, mas depois poderá haver outros, como por exemplo um número de contacto mais direto do telefone, que poderá ter que ser necessário, portanto, adicionar aqui. Portanto, eu passava agora aqui à Fernanda, só para falar aqui um bocadinho, portanto, sobre os dados do pedido, portanto, de quarto ao arranque. Portanto, relativamente ao corte ou arranque, no fundo, trata-se de retirar árvores do sistema. E temos aí uma série de campos, a qualidade do requerente, o tipo da ação, o objeto da ação e o motivo. Eu iria pedir ao colega Guilherme para, se calhar, irmos diretamente para, digamos, um quadro explicativo, que está mais abaixo, eu penso que uns slides mais abaixo, que está aqui assim. Portanto, quando se retira árvores do sistema, digamos, dos montados, dos povoamentos, pode ser essencialmente por dois motivos. Pode ser de âmbito silvícola ou, digamos, florestal, por motivo florestal ou por outros motivos. Portanto, temos o primeiro âmbito silvícola, em que o que é que se faz? É uma operação em que, através do corte ou arranque, são eliminados aquelas árvores que estão mortas, secas, caducas, afetadas por pragas ou doenças, ou também outros casos que prejudiquem o desenvolvimento dos outros que estão em boas condições vegetativas. Portanto, chama-se a esta operação desbaste. E como está mais abaixo dito, no fundo temos dois grandes grupos, que são as secas, doentes, decrépitas, excesso de densidade, em que aí o requerente pode fazer dois tipos de requerimentos, ou o pedido de autorização ou comunicação se a ação estiver no plano de gestão florestal. Se for por autorização, o prazo para o ICN dar a autorização ou indeferir é 90 dias úteis. Se for comunicação e de facto estiver no plano de gestão florestal, é 30 dias úteis. Temos outra situação, que são árvores afetadas por incêndio, que convém retirar do sistema, porque já, portanto, foram completamente queimadas ou já não estão em condições. E aqui nunca pode ser por comunicação, porque à partida o incêndio não está previsto no plano de gestão florestal. Portanto, quando é afetado por incêndio, também se chamará desbaste e será sempre feito por autorização e, portanto, o prazo será 90 dias úteis.
Depois vamos passar para outra situação, que é outros motivos que não, digamos, florestais. Há situações em que para fazer barragens, para fazer estradas, construções, para pôr um pivô, para implantar uma vinha, para plantar o olival, é necessário retirar árvores do sistema. Não é de âmbito silvícola e nestes casos temos o ICNF e a pessoa tem que cumprir todas as legislações relativas, quer às barragens, quer às construções, e nomeadamente os planos diretor municipais. Portanto, chama a atenção que nestas situações, de facto, temos todos cumprir todos os decretos regulamentares e todas as legislações que existem. E para este caso, o período é de 90 dias úteis. Portanto, estes são fins que não âmbitos silvícolas. Depois, temos outras que são razões fitossanitárias e está previsto na legislação que quando há uma praga declarada que está a afetar grandes áreas, tem que sair dizendo que é de facto um problema sanitário e neste caso as autorizações o ICN tem que dar essa autorização no prazo de 60 dias úteis por causa destas questões, razões fitossanitárias. Depois podemos entrar mais em pormenor, podemos passar. Vamos continuar? Portanto, vamos ver uma situação que é o desbaste por excesso de densidade. Nos últimos 10 anos ou 15 anos têm aparecido imensas situações destas, em que podemos passar agora, em que autorizamos um primeiro desbaste por excesso de densidade e um segundo em que depois as árvores já se estão desenvolvidas. O que é que acontece? Portanto, já estão a ver, ao fim de um segundo desbaste, o estado produtivo do povoamento melhorou bastante. Portanto, vamos ver quais são as condições em que normalmente autorizamos, o que é que nós dizemos nas autorizações deste excesso de densidade por regeneração natural. Portanto, têm que ser cortadas as árvores jovens em concorrência, as mal conformadas, as doentes, com fraco desenvolvimento vegetativo. E também dizemos, desde que não haja problemas sanitários, poderão ser escolhidos para ficar os sobreiros. Depois, consoante o desenvolvimento vegetativo, dizemos que os exemplares a ficar no terreno deverão ficar entre 4 a 6 metros de distância, depois, no outro desbaste a seguir, 6 a 8 e, posteriormente, 8 a 10. Também dizemos que, no caso dos aceiros, aí a distância poderá ser maior. Portanto, e depois é calculado um número de árvores para se estimar e ser autorizado. Isto relativamente ao excesso de densidade por regeneração natural. Também existem muitos povoamentos jovens que precisam de ser desbastados. Temos aqui um primeiro desbaste, podemos passar, em que saíram uma série de árvores porque estavam em concorrência, até que chegamos a esta situação da árvore já adultas, em que já foi feita a extração da cortiça. Portanto, no fundo, é a mesma situação, podemos passar. Isto relativamente à extensividade. Dissemos também há bocadinho que o desbaste pode ser também por secas, doentes, decrépitas e afetadas por incêndio. Infelizmente, esta situação é muito comum na maior parte das propriedades, há sempre árvores com problemas sanitários e vamos continuar. Aquilo que interessava transmitir é que é importante quem marca seja acompanhado e ver quais são as situações. Temos à direita em cima uma desfolha de primavera, normalmente entre abril e maio, em que as árvores perdem a folha e substituem por folhas novas. Temos em baixo uma desfolha devido à seca, aconteceu este ano, em julho, agosto, setembro. Portanto, as árvores começaram a perder a folha. Temos em cima, à esquerda, uma seca dos ramos terminais, quer dizer, houve um ano em que houve uma seca severa e a árvore teve que optar
por fazer a escolha quais eram os ramos em que iria dar água, e como os ramos terminais são os mais longes, a árvore optou por secar. E temos em baixo uma morte súbita com sinais da presença de plátipos. Portanto, é importante analisar-se e marcar, de facto, aqueles que são problemas sanitários. Podemos continuar? Depois vamos ter aquela situação que falei, que não é de âmbito silvícola. Temos abate de arvoredo, pode ser disperso ou pode ser em povoamento. Temos a primeira imagem à esquerda, portanto, é para fazer um olival. Portanto, há algumas árvores no terreno que precisam de ser cortadas. Na imagem intermédia temos para a construção do pivô, também será preciso abater algumas árvores, e à direita para uma construção também será preciso abater. O que é que se chama conversão? Chama-se conversão quando há uma redução no terreno da densidade de povoamentos abaixo dos valores que estão definidos na legislação protecionista do sobreiro e da azinheira. Portanto, chama-se corte de conversão quando se reduz essa densidade para baixo. Essa conversão é só possível no caso de obras públicas ou de alguns empreendimentos agrícolas em que tem que se, além daquela legislação que falámos do PDM e enfim, de outra legislação, ainda cumprir mais alguns requisitos. Portanto, isto é dentro do âmbito não silvícola. E depois iremos passar para a terceira situação, em que é de âmbito silvícola, novamente, e que há bocadinho se falou, que eram os tais abates sanitários. Portanto, não é um desbaste, é quando terá que no futuro, por haver uma praga, enfim, cortar áreas, os exemplares, e que estes abates só serão admissíveis se estiverem em plano específico de intervenção florestal e se esta erradicação ou controlo constar do plano operacional de sanidade florestal. Portanto, aqui não é desbaste, e chama a atenção que não se deveria, nos requerimentos, portanto, quando se entrar na plataforma, não escolher abates sanitários. Escolher o tipo de intervenção será desbaste, e o motivo serem secas, serem decrépitas, serem doentes, mas porque os abates sanitários, apesar de serem de âmbito silvícola, só se poderá autorizar quando acontecer estas duas situações. Depois temos, no final, digamos, retirar as árvores do sistema podem ser feitas de duas maneiras. Pode ser por corte, isto é, cortar o tronco e o cepo ficar no terreno, ou pode ser por arranque, em que se leva a árvore toda, quer seja a parte das raízes, quer seja a parte aérea. Todos estes dois, quer uma quer outra, têm sempre malefícios, mas aquilo que tem acontecido é que tem-se autorizado o corte. Porquê? Porque o arranque faz com que haja uma mobilização do solo e vai-se afetar não só aquela árvore que, enfim, já está seca ou decrépita ou doente, mas também aquelas que existem. Portanto, por outro lado, também provoca essa mobilização digamos, uma afetação da fitóftora. Portanto, a fitóftora é uma espécie de um fungo que existe, que está espalhada em muitos solos e, sobretudo, nas zonas de baixa, nas zonas de infiltração, e que, se fizermos essa deslocação do terreno, pode provocar também disso o espalhamento da fitóftora para novas áreas. Para o obviar, portanto, normalmente é autorizado o corte, mas quando existe plátipos no terreno, convém cobrir os cepos porque digamos, os insetos ainda estão ativos durante algum tempo nos cepos, e convém cobrir com terra para não haver o espalhamento. Portanto, isto é relativamente à parte técnica do arranque. Também não convém
deixar estaleiros por causa das doenças e dos insetos não se espalharem, e muitas destas informações estão reunidas neste manual técnico que foi elaborado pelo ICNF em conjunto com a Universidade de Évora, e que depois poderemos dizer qual é a maneira como podem obter este manual. Isto será relativamente à parte técnica. Sim, este manual encontra-se disponível na internet, depois podemos mandar o link para poderem descarregar o mesmo. Pontos que resta-me agradecer. Passava aqui a palavra para a colega, portanto, certamente haverão questões que queiram colocar e, portanto, dentro de acordo com as nossas disponibilidades e o nosso conhecimento, aqui estamos para tentar responder, sendo que aquelas que não conseguimos responder, certamente que depois poderemos tentar encaminhar para quem de direito para tentarmos obter uma resposta mais avalizada. Eu já agora só gostaria ainda de referir o seguinte: nós estamos a receber pedidos em que no mesmo pedido é dito excesso de densidade, conversão para a agricultura, secas, decrépitas, doentes, e portanto é colocado tudo nesse pedido. Ora, para haver uma melhor eficiência, era importante que se fossem separados, enfim, pelos motivos, porque uma coisa é o excesso de densidade, que normalmente virá para os técnicos, as secas que, portanto, quem normalmente está a fazer esse trabalho será a GNR, ou secas e decrépitas, portanto, convém, de facto, separar para as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Muito obrigada, Guilherme e Fernanda, por esta tão elucidativa apresentação. Temos então bastantes questões. Iríamos começar primeiro por a mão levantada. Temos aqui uma senhora, Cassandra, que levantou a mão. Vamos iniciar as dúvidas por aí, vou-lhe dar permissão, e depois então, de seguida, vamos ler as perguntas colocadas no chat. Eu vou permitir o microfone e a câmara à participante. Pode então colocar, Cassandra, a sua questão. Obrigada. Vamos aguardar a ver se a participante conseguirá. Já pode ligar o seu som e colocar a questão, Cassandra? Não estou a conseguir. Já estava a conseguir, penso eu. É só ligar o som então. Obrigada. Estou a ouvir agora, não é? Não estava, Sim, sim. não estava a entrar, não estava a conseguir. Ora, boa tarde a todos, obrigada por esta iniciativa. Tenho aqui duas dúvidas que eu gostaria de ver esclarecidas. Uma delas diz respeito à marcação do polígono, portanto, quando nós fazemos através da plataforma, será necessário, penso eu, daquilo que percebi, marcar um polígono, mas quando estamos perante estruturas lineares, como é no caso da IP, portanto, já agora, para quem não me conhece, peço desculpa de não me ter apresentado, portanto, o meu nome é Cassandra Querido e trabalho na Infraestruturas de Portugal. Portanto, a questão é, quando temos que fazer um pedido para podas e temos que desenhar um polígono, no caso das infraestruturas lineares, torna-se um bocadinho difícil. Não sei se há alguma forma, se o programa permite alguma variante, digamos, para resolver a situação. Porque já agora, se me permitem, mais uma questão, quando nós pedimos podas, como é uma grande, geralmente são redes bastante extensas e são sempre questões, ou quase sempre questões, digamos, têm a ver com o tráfego, com permitir a melhor, digamos, relação entre o utente das estradas ou da ferrovia e
digamos, e as árvores, portanto, haver uma boa interface, digamos, nós tentamos pedir logo para que, se houver uma situação, possamos logo atuar. Portanto, costuma-se pedir no início do ano a autorização para fazer essas podas. Como é que a gente pode representar, neste caso, da melhor forma, as infraestruturas lineares? Essa era a primeira questão que eu queria pôr. Não sei se vale a pena pôr logo a segunda. Sim, põe É? a segunda. Pronto, a segunda é o caso por causa dos desbastes. Há muitas situações em que existem árvores que nasceram demasiado perto, muitas árvores jovens, e algumas inclinam-se naturalmente ou para as estradas ou para a rede da IP. E já há várias vezes que se tentam fazer pedidos de desbaste, mas nunca permite. Eu penso que agora, daquilo que eu percebi, apesar de ter sido dito também que era preciso ter um plano de gestão florestal para poder haver autorização para o desbaste, mas que agora há uma nova forma de se ver esse tipo de desbaste por densidade. Não sei se interpretei bem, mas queria saber nessa situação que estou a descrever, imaginemos para uma melhor visualização que fosse tipo um ramalhete de sobreiros a nascer, todos muito juntinhos e alguns a inclinarem-se para a estrada, que mais vale logo fazer o desbaste quando eles ainda são jovens do que depois mais tarde quando já são árvores formadas e, portanto, seria de todo conveniente poder haver uma forma de atuação célere nessas situações. Pronto, para já acho que eram essas as dúvidas que eu queria pôr. Obrigada. Pronto, em relação à primeira, de facto, neste momento só é possível, portanto, desenhar polígonos. Está previsto até mais tarde, portanto, agora uma das novas versões do módulo, permitia anexar ficheiros em shapefile ou em KPMZ, portanto, é algo que está a ser trabalhado, mas que é uma funcionalidade que ainda não está disponível. Portanto, a ideia é tentar fazer um polígono mais estreito possível no sentido de identificar. Sei que não é fácil, também quando não conseguir desenhar totalmente o polígono, uma das possibilidades é anexar depois nos ficheiros, portanto, uma cartografia ou o próprio shapefile para nos ajudar a quem fiscaliza o pedido realizar mais facilmente esse pedido. Porque outra forma seria, já agora peço desculpa, outra forma seria pôr logo o distrito todo, quando é caso de um pedido por um distrito, ou outra forma assim, pois, não sei quer dizer, se seria... vocês costumam pedir logo por distrito, ou por vários concelhos, ou por uma estrada, e portanto é aqui uma forma de tentar identificar mais ou menos, só para se perceber quais é que são os concelhos que são identificados e depois juntar uma cartografia específica nos documentos. Portanto, como eu referi, é possível juntar várias tipologia de ficheiros, neste caso até o melhor é ser um ficheiro zip, portanto depois tem lá dentro as shapes com a identificação das áreas em concreto. Que isso é uma parte que, digo, vai ser uma melhoria que está prevista, mas que ainda não está a funcionar. Quanto à outra parte, do excesso de densidade, mas está aqui a minha colega Fernanda, que está mais habituada, ela poderá ajudar a responder, mas é assim, aqueles pedidos que nos chegam, nós, quando achamos que têm viabilidade, costumam ser autorizados. Portanto, não autorizamos só secas, decrépitas ou aquelas em risco de queda. Também temos autorizado pedidos de desbaste por excesso de densidade. Isso também tem sido feito, mas não sei que pontualmente isso possa não ter acontecido. Às vezes aquilo que pode acontecer, lá está, é não vir as coisas devidamente encaminhadas, que às vezes vem tudo em bolo das doentes e das mortas, e pode às vezes ter acontecido qualquer coisa dessa situação que não foi devidamente encaminhado. Mas aqui a minha colega Fernanda, que está mais habituada e que tem passado por ela alguns pedidos, já consegue ajudar a explicar. Sim, nós já temos autorizado às estradas de Portugal algum desbaste por excesso de densidade. Aquilo que eu disse há bocadinho é
os proprietários que têm plano de gestão florestal aprovado e essa ação estiver contemplada, podem pôr comunicação. Quem não tem plano de gestão florestal faz um pedido de autorização normal. Portanto, é questão de fazerem o pedido e depois vai-se ver e se justifica, se não justifica e normalmente temos autorizado. Mas pronto, tem que ser visto caso a caso. Havia aqui uma questão no chat. Cassandra, não sei se respondemos. De qualquer das formas, sim, eu vou obrigada. colocar esta questão aqui das estruturas lineares, portanto, aos meus colegas da plataforma, para ver se é possível implantar também essa funcionalidade. Sim, obrigada, Mas, Guilherme. pronto, Sim, como digo, portanto, isto é um processo evolutivo e está previsto no futuro poder-se carregar logo diretamente a partir de uma shapefile ou de um ficheiro KPMG. Quem tem essa informação disponível é muito mais fácil do que ter que estar a desenhar aqui diretamente na plataforma, mas ainda não está, portanto, mas julgamos que brevemente está. Aqui em relação ao chat, estava aqui a ver outra questão que facilmente também podemos responder. De facto, o transplante sobre as odazinheiras, portanto, implica o mesmo que um corte ou um arranque, portanto, implica o mesmo processo burocrático, porque a legislação não distingue uma situação da outra. Portanto, fazer isso, portanto, é tratado como se fosse um pedido normal de corte ou arranque, neste caso de arranque, não é? E depois o requerente, portanto, fará o que entender com essa área. Mas o processo é exatamente o mesmo. Muito bem. Seguimos então, que temos bastantes perguntas, tanto oralmente como por escrito. Damos já então palavra à Denise Figueiredo, que o quer fazer de forma oral. Vou permitir o microfone e a câmara. Denise, pode acionar o microfone e colocar a questão. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Denise Figueiredo, estou a participar neste webinar por parte da REN e tenho, pronto, eram duas questões, uma delas já responderam, que era a questão da shapefile, de conseguirmos carregar a geometria, e outra é se será possível, não sei se me conseguem responder, se será possível fazer submissões automáticas via um web service, algo que seja possível termos um processo, não é? Em que faça essas entradas, essas submissões automaticamente. E era esta a minha questão. Muito obrigada pela apresentação a todos. Ok. Pronto, estas submissões automáticas eu vou perguntar aos meus colegas da informática que estão a acompanhar o desenvolvimento do processo. Penso que já nesta fase não será possível, penso que no futuro certamente se calhar para aí encaminhar. Pronto, a outra questão de facto das shapes. É algo que está previsto e tanto que jogamos breve. Quer dizer, não consigo dizer um prazo, porque não depende de mim, mas eu gostava que fosse o quanto antes para facilitar a vida de todos os requerentes. Também posso informar que há aqui outros pedidos, enquanto ainda é possível, portanto, submeter em papel. Não sei até quando, eu julgo que ainda irá demorar mais algumas semanas ou até talvez meses. Está dependente também de algumas melhorias da plataforma, acrescenta algumas funcionalidades na plataforma, mas é algo que não sou eu que digo, ainda não temos conhecimento de até quando é que será permitido submeter em papel. Sabemos que neste momento as indicações é que ainda é possível, portanto, as pessoas submeterem através do processo tradicional e também, portanto, já temos bastantes pedidos. Tinha aqui uma questão também que aproveito já para informar, pelo menos até ontem tinha já 332 pedidos de corte ou arranque, portanto, de desbaste, portanto, de subir da zinheira, e tinha 433 pedidos de autorização de poda. Ainda é uma percentagem que, neste momento, posso-vos dizer que no Alentejo já vou com cerca de 600 pedidos em papel, e, portanto, tenho estes pedidos, 433 são no país todo, mas, portanto, cerca de 350 ou mais ou menos serão no Alentejo. Portanto, ainda tenho menos de metade dos pedidos através da plataforma. Portanto, gostaríamos é que as pessoas cada vez mais aderissem
à plataforma e que os pedidos fossem feitos através da plataforma. Acho que é benéfico para todos. Mais questões? Muito obrigada, Denise, e obrigada, Guilherme. Temos então Domingos Paulino, também pretende colocar a questão oralmente. Vou então permitir o microfone e a câmara. Domingos, pode colocar a sua questão. Tem que ligar o microfone, Domingos. Boa tarde a todos. Aqui fala o Domingos Sousa e Belmiro Viana, somos vigilantes do Litoral Norte e queríamos questionar-vos se vocês já conseguem trabalhar com a plataforma, que temos recebido muitos pedidos aqui de corte e poda e não é possível submeter. Sempre que se submete, dá erro no campo espécies e o campo espécies foi adicionado, porque adicionámos uma linha, selecionámos sobreiro, a idade da cortiça, preenchemos tudo completamente. Quando as pessoas submetem, dá sempre erro. Eu já reportei esta questão a Fátima Costa e ainda ninguém me soube dar uma resposta, ou seja, as pessoas estão a ter dificuldades, já vieram pessoalmente aqui aos nossos serviços, na nossa frente, e eu confirmo que realmente não é possível submeter porque dá erro no campo espécie e ele está preenchido. Eu não sei se tem alguma solução para isto ou se já repararam neste erro. Não é a primeira vez que tenho essa notícia, porque, como digo, aliás, no dito ainda agora, nós temos neste momento, a nível do país, penso que eram dados de ontem, hoje ainda não tive tempo de consultar a plataforma, mas 483 pedidos. E aqui no caso do Alentejo já tenho 200 e tal autorizações. São pedidos online que estão a entrar online? Estão a entrar online, portanto, tanto com pedidos de poda para sobreiro como para azinheiro. De facto, aquilo que nos está a chegar é que no caso do sobreiro, muitas vezes a idade da cortiça não corresponde à idade correta, portanto há aqui as pessoas não estão a perceber que, portanto, a idade que a gente pretende da cortiça é a idade de criação da cortiça. Isto por causa dos sobreiros que são extraídos em pau batido. Porque pau batido, como sabe, portanto, nas duas épocas antes e nas duas épocas após o descortiçamento, não é permitida, portanto, a realização de poda. Portanto, se for cortiça com 7 ou 8 anos, depois se eu for descortiçar com 9, portanto, estou nesse período em que não é permitida a realizar as podas. Ou se eu tiver 1 ano, 2 anos já está ali no limite, mas 1 ou 2 anos de criação de cortiça. Ou seja, neste caso as pessoas aqui é para construção, é essencialmente para corte. O que é que elas devem preencher? Porque então deve ser algum campo que está mal preenchido. Mas estava-me a falar então não é das podas, é dos abates. Portanto, corte para construção. E não, preenchemos. Mas isso também é assim, nós temos aqui. É que normalmente pomos os anos. Nós estamos a receber também pedidos de abates, portanto, neste momento a plataforma já lá tem registados 332 pedidos. Há de haver algum erro em algum. Ao preencher algum daqueles campos, porque nós selecionamos sobreiro, temos que preencher o campo do ano da cortiça, que não aqui não interessa porque é para corte, mas obriga a preencher. Será que algum destes campos o sistema não aceita e não deixa submeter? Porque o erro que dá é falta preencher o campo espécie. E já reportei isto e não tive um feedback. E já solicitou há quanto tempo esse esclarecimento à minha colega Fátima Costa? Já foi a semana passada. Foi a semana passada. E ela disse-me que... Não oportunidade de é que ela só diz que tem que preencher o campo espécie. Não, e preenchemos, selecionamos sobreiro, depois há lá campos que tem que se pôr aleatoriamente, porque é tal coisa sobreiro, como é para corte, acho que não interessa qual é o ano da cortiça, mas o erro é preencher o campo espécie, é que não deixa submeter. Eu posso aqui tentarmos só fazer aqui um exercício, não garanto que funcione, mas é assim, basicamente, portanto, aqui nos dados do pedido, eu não vou conseguir submeter, mas é assim, basicamente, portanto, aquilo que se pretende é, tem que fazer aqui o adicionar. Exato, correto. Selecionar qual a espécie, portanto, sei lá, neste caso sobreiro, por exemplo, que são 20 árvores, dizer, portanto, são árvores adultas, correto.
processo de escutiçamento, podemos selecionar aqui o pau batido, e sei lá, por exemplo, cortiça com 8 anos de idade. Portanto, eu depois tenho que fazer aqui o validar, que é para guardar isto na plataforma, está a ver? E também já tenho sabemos. aqui indicado, portanto, subarrejo, o número de aves adultas, e portanto, e assim podia, sei lá, acrescentar aqui outra espécie. Imagino, por exemplo, para além de subarrejo, tenho azinheiras, portanto, seleciono, portanto, a quantidade de azinheiras, imagino que são 12, portanto, que são, por exemplo, azinheiras jovens. E, portanto, invalido e acrescento à lista. Portanto, eu julgo que depois de ter os dados, como agora não tenho aqui o resto dos dados preenchidos, portanto, podíamos dizer aqui, por exemplo, que é um aivos, por exemplo, com, por exemplo, secas. Ou pode, quer dizer, até posso escolher, portanto, a utilização do sol, que é para uma obra, o outro aqui, depois especificar por que motivo é que é o outro, que é, por exemplo, a construção de uma casa. E, portanto, isso, à partida, preenchendo estes campos todos, ele tem que avançar. Submete, eu pelo menos posso garantir que aliás, já temos uma série de processos que já foram até analisados e decididos, uns favoravelmente e outros não, de muitos requerentes. Portanto, há de haver uma falha qualquer. Pode ser algum campo que realmente... Eventualmente poderá ser um campo antes. Atenção que é necessário sempre aqui guardar, não é? assinalar o termo de responsabilidade, as questões do guardar. E depois, como digo, portanto, isto é possível agora guardar e eu voltar a abrir. Portanto, eu não vou submeter porque o resto dos campos não estão Pode ser o campo guardar, pode ser que o não... Se calhar há aqui um problema, se calhar no guardar Pois, processo. Eu julgo que o problema é este quando se faz guardar. Quando faz aqui, portanto, a escolha da espécie, e, portanto, que selecionas aqui, depois tem que carregar aqui no visto para guardar. Pode ser isso. Se fizer aqui o guardar, ele não assume depois as espécies. É provável. É provável. Se esta nota aqui. Esse campo. É assim, Obrigado. o manual ainda não tem, portanto, a indicação de como é que se faz o pedido de quarto ao arranque, mas a seleção das espécies é igual às podas, portanto, pode sempre. Ok, muito obrigado pela explicação. Vou tentar. Para tentarmos, mas pontos. Se não, depois mando um mail para mim que eu posso tentar ajudar. Para mim é boa tarde. Ok, muito obrigado. Obrigado. Nada, boa tarde. Muito obrigada. Passamos de seguida, então, eu pedi a quem tem o som ligado que possa desligar, por favor. Quem é que disse? Ok. Domingos, Podes ligar o microfone, por favor, para prosseguirmos? Obrigada, obrigada. Então temos Mauro Conde, a quem vou permitir o microfone e a câmara. Mauro, pode colocar a sua questão, por favor. Ora, muito boa tarde, o meu nome é Mauro Conde, eu estou a falar aqui por parte da Associação de Produtores Florestais aqui do Distrito de Porto Alegre, e a minha questão é o seguinte: nós temos aqui vários associados com muita limitação às novas tecnologias e que recorrem aqui à nossa associação para procedermos à elaboração de requerimentos de poda e abate. A minha pergunta era o seguinte: pronto, como sabem, muitas destas pessoas não têm nem códigos de acesso por parte do cartão de cidadão, porque muitos ainda têm bilhete de identidade, não têm códigos de acesso à parte das finanças, e o que nos solicitam que nós façamos, através da associação, as solicitações dos requerimentos de podas, como o preenchimento, plantas de localização e etc. A minha pergunta era se era possível, através da plataforma, visto que deu para ser criado em nome quer dizer, em meu nome individual e depois associar à associação, fazer uma solicitação em nome das próprias pessoas, ou se dava para fazer essa alteração da plataforma. Pronto, isto era só um sobreaviso, porque as plataformas realmente vêm ajudar e simplificar muitas desta burocracia toda dos papéis, mas há certas pessoas, e estamos a falar de uma grande parte destas pessoas, não conseguem acompanhar estas novas tecnologias. Pronto, a minha questão era só essa, quer dizer, uma questão, isto não é uma questão, é um aviso, digamos assim. Muito obrigado, então, uma boa tarde. E é uma nota importante que nós já identificamos, e portanto essa situação está identificada, porque sabemos de facto que há muitas pessoas que não dominam estas tecnologias, nem têm acesso a elas,
E, portanto, é uma das melhorias que está prevista realizar na plataforma, que é, portanto, uma de ser a pessoa a poder submeter, portanto, os pedidos em nome de outra. É claro que isso vai exigir sempre uma validação. Eu não me encontro habilitado para conseguir explicar que esta questão do cartão de cidadão ou do acesso da autoridade tributária tem a ver com regras de acesso às plataformas e de representação dos requerentes e, portanto, não sei portanto, como é que vai ser portanto, essa delegação, vá lá, portanto, de um terceiro poder fazer o pedido, mas sei que isso está em estudo e é uma das questões que, não sei dizer qual é o prazo, mas que portanto, que está previsto ser implementado precisamente para apoiar estas pessoas mais idosas. Nós próprios, em termos de ICNF, neste momento também conseguimos, portanto, quem nos apeça ao balcão, submeter esse pedido na plataforma. Portanto, a solução neste momento é receber esses pedidos através de um método adicional em papel. Certíssimo. Pronto, muito obrigado então, uma boa tarde. Com licença. Obrigada, boa tarde. Vamos então prosseguir para as questões escritas, que são algumas. Eu vou começar então pelo Américo Paixão, que colocou a questão: pode ser uma pessoa com o registro dela a fazer um pedido de poda para outra pessoa? Não, portanto, ou seja, só pode no caso das entidades coletivas, quando a entidade coletiva autoriza essa pessoa a ser representada porque, portanto, isto até vem aqui com uma sequência de outra questão também. Ou seja, não há, portanto, requerente como utilizador a entidade coletiva. Portanto, os utilizadores da plataforma são sempre pessoas em nome individual. Podem fazer os pedidos no seu nome próprio, no caso sim proprietários ou rendeiros, ou o que quer que seja, ou em representação de uma entidade coletiva. Uma empresa, sei lá, é o gerente da empresa ou é o funcionário da empresa, a qual o gerente da empresa deu poderes e deu credenciais para eu poder submeter os pedidos. Portanto, isso é feito através da tal credenciação de entidades coletivas que está apresentado no manual. Portanto, esta possibilidade que aqui está referida é aquilo que eu estava a comentar, há de ser um desenvolvimento futuro da plataforma para permitir que essa pessoa possa atuar em nome de outra pessoa, sei lá, de um vizinho ou do pai ou de um familiar que não tenha acesso à plataforma. Neste momento isso não é possível porque quem requer, portanto, o pedido é depois a autorização, portanto, vai ser emitida em nome de quem está a requerer. E, portanto, se não é, portanto, o proprietário ou alguém com poderes para depois realizar, portanto, o trabalho, não poderá ser esse o requerente. Existe a semelhança daquilo que já acontecia com os processos em papel. Muito obrigada. Prosseguimos então com uma questão de Rubem Jorge, talvez venha um pouco no seguimento do que estamos a falar. Para uma empresa, temos que registrar primeiro um particular e depois esse particular é que cria o registro da empresa? Sim, esse particular depois tem que portanto, criar o registro da empresa, portanto, através portanto, de associar uma entidade coletiva e depois tem que haver alguém da empresa que permita e que credencie esse particular para ele atuar em nome da empresa. Mas o melhor disso, eu aconselho a consultar o manual do registro das entidades coletivas, que vem lá os passos todos a todos, bem explicados, porque é um conjunto de passos que não é complicado, mas tem que seguir todos, porque senão não vai conseguir fazer isso. De qualquer das formas, depois se tiver alguma dúvida, façam-nos chegar um mail, eu tento com os meus colegas que dão apoio nesse âmbito que eles consigam ajudar a esclarecer melhor o assunto. Obrigada. Temos Ruth Neves que questiona: a plataforma Rubus vai passar a ser obrigatória para se solicitar pareceres de poda e abate de sobreiros? É assim, vai passar a ser, não sabemos ainda quando é que vai passar a ser obrigatório os pedidos passarem obrigatoriamente pela plataforma. Temos ainda aqui algumas questões a resolver, mas certamente que no futuro
é esse o caminho, não só deste tipo de procedimentos, como de outros. No caso das podas, não é um passe, é mesmo uma autorização, portanto, as pessoas requerem uma autorização e necessitam ter autorização para realizar a poda. No caso do corte de subês e das unhas também, ou é uma autorização ou é uma comunicação, no caso de ter essa ação prevista em plano de gestão florestal aprovado. Portanto, não é um passe, portanto, é uma autorização. Muito bem. Maísa de Sá Nogueira questiona: boa tarde, solicito esclarecimento sobre o deferimento tácito, uma vez que no decreto-lei só está descrito 30 dias e não 30 dias úteis. Obrigada. É assim, os 30 dias úteis vêm do Código de Procedimento Administrativo. Portanto, até 90 dias, portanto, que salvo erro. Portanto, são os 3 meses, são sempre os prazos que os diplomas legais, estamos a falar dos diplomas administrativos, portanto, são sempre considerados em dias úteis. Portanto, quando se fala 30 dias, 60 dias, 90 dias são dias úteis. Para além dos 6 meses, aí é que se contam dias seguidos, mas praticamente não há nenhum procedimento nesse aspecto. Depois há outro tipo de legislações, como casos de legislações de tribunais, legislações fiscais, em que aí os dias são corridos. Mas, portanto, o prazo, apesar da legislação falar em 30 dias, ou nos 60 ou 90 dias, no caso dos abates, portanto, de acordo com o Código de Procedimento Administrativo, tratam-se de dias úteis. Aliás, na plataforma, julgo que quando submetem, portanto, isto depois dá indicação, portanto, nós temos a informação do número total de dias, ou seja, portanto, são os dias úteis, mais os fins de semana e os feriados, portanto, é esse prazo todo. Portanto, os 30 dias úteis, na prática, dá quase 1 mês e meio para a autorização. É claro que nós tentamos emitir em menos prazo, mas neste momento estamos no início da campanha de poda de subês e das unhas e, portanto, o volume nos chega todos os dias é muito elevado e, portanto, às vezes não conseguimos responder no prazo mais curto, mas portanto, tentamos sempre responder dentro dos prazos. Obrigada, Guilherme. Mara Carvalho questiona: boa tarde, a plataforma não permite importar ficheiros? Sim, neste momento, portanto, é aquilo que estávamos a comentar, portanto, os ficheiros da parte da cartografia, a realização das parcelas de intervenção, ainda não está previsto, ainda não é possível, essa funcionalidade ainda não está implementada. Está previsto funcionar no futuro, portanto, uma das melhorias que a plataforma vai ter é a pessoa poder importar o ficheiro em vez de ter que estar a desenhar as parcelas de intervenção. Já é possível, sim, é juntar lá outros documentos, portanto, eu consigo anexar, conforme foi indicado na apresentação, os outros documentos, os documentos de titularidade, uma memória descritiva, outros documentos que sejam necessários para ajudar a instruir o processo. Isso já é possível, não é possível, é a parte cartográfica de informação das parcelas, essa aqui ainda não é possível postar diretamente. Obrigada. Amadeu Rodrigues questiona: não sendo proprietário, onde é possível carregar o ficheiro de qualidade do requerente? É nos tais documentos, posso mostrar aqui. Portanto, aqui, este é o do quarto ao arranque, portanto, tem os dados do pedido, mas no caso do. Peço desculpa que julgava que estava aqui a partilhar a imagem. Depois tenho que partilhar novamente. Para ver. Não sei se estão a ver. Sim, já Bom, estou. portanto, aqui temos portanto, os dados do requerente, temos portanto, a localização, como digo, neste momento ainda só é possível desenhar, não é possível, portanto, anexar aqui um ficheiro com os dados cartográficos, e aqui temos os dados do pedido, portanto, em que eu posso selecionar a qualidade do requerente, se é proprietário, coproprietário, arrendatário, etc. Portanto, aqui posso escolher o tipo de ação, se é um corte, se é um arranque, se é um AV disperso, qual o motivo, e, portanto, estes são os dados normais do pedido, escolher, portanto, qual é que é a espécie que eu tento fazer o corte, de árvores, etc. Depois, além dessa parte, portanto, vou só aqui acabar de preencher, senão ele não deixa.
imaginando, quer dizer, aqui não interessa o pedido, portanto, eu aqui no final tenho a possibilidade de adicionar ficheiros. Portanto, eu aqui consigo adicionar qualquer, portanto, eu posso escolher o tipo de fecheiros. Imaginemos que, por exemplo, eu sou um render. E, portanto, como render, eu tenho que apresentar um contrato de arrendamento em que seja, eu possa, portanto, fazer a ação pod ou que possa fazer desbaixo das árvores. E, portanto, depois para aqui arrasto ou faço, portanto, o carregamento, portanto, do ficheiro, se for em formato PDF ou em formato de imagem, portanto, com esses elementos. Quem diz a qualidade do requerente, diz uma memória descritiva, no caso de ser um de desbaste por causa de uma obra ou de uma película, os dados do PDM, outros tipos de licenças que seja necessário juntar, e posso sempre aqui no outro juntar qualquer outro tipo de documento que eu acho que seja necessário juntar ao processo para que o mesmo fique devidamente instruído. Portanto, aqui na lista de ficheiros eu consigo sempre adicionar os ficheiros, portanto só tenho a limitação de não poder, portanto, adicionar ficheiros executáveis ou ficheiros com mais do que 25 megabytes, mas posso adicionar um conjunto variado de ficheiros aqui. Isto estamos a falar do módulo de pedido de porta ao arranque, mas no pedido pod é igual, portanto a possibilidade de adicionar ficheiros é exatamente igual. Não sei se consegui esclarecer. Penso que sim. Veremos, mas eu penso que sim. Temos então a Ruth Neves, prosseguimos. Em meio urbano, onde a produção florestal não é o objetivo e muitas vezes trata-se de um único exemplar, também se deve usar a plataforma Rubus? Sim, ou seja, seja meio urbano ou não, a legislação aplica-se independentemente da localização das árvores. Portanto, a legislação protege as árvores isoladas, protege, portanto, os povoamentos, portanto, as árvores que estão em povoamento ou em núcleos, portanto, de árvores. Portanto, qualquer dos lados é sempre preciso, portanto, solicitar as autorizações para intervir nas árvores, seja para fazer podas, seja para cortes, seja arranques, independentemente do sítio onde elas se localizem. Portanto, neste momento não há distinção disso. Pode ser através da plataforma Rubus. Neste momento, conforme eu dizia ainda há pouco, ainda é possível fazê-lo também em papel. Pontos. Aquilo que acontece, havia aqui outra questão que julgo que teria a ver também com a questão, neste momento, portanto, o requerente, portanto, o utilizador da plataforma é sempre em nome individual, mas depois a entidade, portanto, terá que ser criada essa entidade, o município, a junta de freguesia, quem quer que seja, portanto, a entidade gestora daquele espaço, e depois credenciar, portanto, como entidade coletiva, o utilizador para poder fazer o pedido em nome dessa entidade. Mas depois, se houver dificuldades, podem nos mandar uma mensagem, nós tentamos ajudar a esclarecer. Prosseguimos então com Mara Carvalho. A certa altura referiram que se as podas forem feitas muito tarde, o fusto não cresce para os 2,5 metros, 3 metros de fusto. Há a idade mínima para iniciar ou temos que olhar para a árvore? Esta creio que será para a Fernanda. Sim, portanto, digamos, talvez eu tenha explicado mal, não é o fuste que cresce, ele não sobe, o que acontece é que nós devemos podar os ramos que estão a engrossar para o fuste ficar mais alto. Não há nenhuma idade e nem, por exemplo, numa plantação há sempre uns que necessitam primeiro de podas e os outros uns anos mais tarde, deve-se ir passando, observando e vendo qual é a altura melhor para se fazer a poda. Portanto, hoje foi essencialmente um módulo de proteção de como é que se entra, como é que se trabalha neste módulo e não tanto um webinar sobre as questões técnicas. Portanto, isso poderemos depois explicar em pormenor ou numa ação no campo ou noutro webinar
que porventura seja realizado. Mas é sempre digamos, o foco tem que se ver caso a caso e fazer as podas quando for necessário e a miudade das vezes. Como eu expliquei há bocadinho, o sobreiro e a azinheira vão cá ficar em produção durante muitos anos, 100, 150 anos, e a poda deve ser vista não como um custo, mas como uma, digamos, operação que vai ter rendimento no futuro. E, portanto, 2, 3 vezes aquilo que for necessário para sobretudo não se ficar com golpes muito grandes e que depois dificilmente cicatrizam e ficar o mais alto possível. Obrigada, Fernanda. Passando para as questões mais técnicas, então, do Rubus, Ana Coelho questiona, no caso do pedido ser feito por uma entidade consultora, como se processa? Pois, neste momento não é possível, ou seja, a entidade consultora é o mesmo que um requerente a fazer em nome de um familiar ou em nome de uma entidade de ser, e, portanto, neste momento ainda não existe essa funcionalidade no Rubus. Portanto, tem que ser o próprio portanto, a fazer o pedido e, portanto, tem que ser sempre com as credenciais da própria pessoa, portanto, terá que ser sempre a pessoa a fazer. Obrigada. Vânia Oliveira questiona, boa tarde, já sou utilizadora registada e associada a uma entidade no Rubus no módulo da casa. Terei de fazer todo o processo novamente para o módulo de proteção do sobreiro? Não, se for utilizador individual, julgo que tem acesso ao catálogo de serviços e, portanto, é só selecionar o serviço que pretende. Penso que à partida não precisará de mais nada. Pronto, se for uma entidade coletiva, aí sim, aí tem que ser associado este módulo, este serviço, portanto, a esse utilizador. Que exige a tal credenciação e essa credenciação é em função do tipo de serviço. Pode haver um utilizador para sales e pode haver outro, por exemplo, para os pedidos de quarteares, outro para a parte dos manifestos. E, portanto, serem utilizadores diferentes de uma mesma entidade, mas cada qual para um determinado fim. E, portanto, depende disso. Mas, portanto, à partida, se for um utilizador em nome individual, terá acesso a todos os serviços que estão no Rubus. Obrigada. Cidália Pinto reporta aqui uma questão com o NIF. Já tentei submeter um processo em nome individual e o meu NIF diz que é inválido. Será um erro do programa? Houve alguns problemas no início que acho que tinha a ver com problemas de alguns bugs informáticos. Julgo que essa questão está resolvida. De qualquer das formas, continua a surgir esse erro. O melhor é de facto estarmos até tirando cópia do ecrã qual é que é o erro que aparece, porque aquilo costuma dar uma mensagem de erro com um código, para que nós possamos encaminhar para os colegas da parte de informática para eles verificarem qual é que é o problema. Mara Carvalho questiona, depois de deferido, qual o prazo para a execução dos trabalhos? O prazo para a execução dos trabalhos, portanto, no que se refere às podas, portanto, é a época de podas, geralmente, que acontece, portanto, é esse o prazo para a realização dos trabalhos, portanto, da poda, portanto, se a poda, portanto, o período normal é de 1 de novembro a 31 de março do ano seguinte, portanto, o prazo para fazer é até 31 de março. No caso dos abates, portanto, aquilo que está previsto são 2 anos, portanto, isso vem indicado na autorização do abate e, portanto, e no da poda também está lá indicado o prazo para realizar os trabalhos. Cidália Pinto questiona novamente, tentei efetuar o registro do município de Mirandela e pede-me o registro individual, ou seja, para registrar o município tenho de me registrar a título pessoal? Exatamente, sim. Portanto, ou seja, tem que haver sempre um utilizador individual e depois é com esse utilizador individual que tem que depois associar e criar a entidade coletiva, neste caso o município, e depois alguém do município tem que autorizar, portanto, quem tem as credenciais de acesso à autoridade tributária, à chave, para autorizar esse utilizador a representar o município, portanto, neste caso, nesta plataforma de podas e dos abates. Portanto, o aconselho a consultar o manual para esta parte das entidades coletivas,
Mas depois, se houver dificuldades, é mandar um mail para nós caminharmos para os colegas que acompanham mais este processo. Vânia Oliveira também coloca uma questão que se pode relacionar com a questão dos NIFs inválidos. Por várias vezes tentei fazer o meu registro de utilizador no módulo de proteção do sobreiro e aparece sempre a mensagem de NIF inválido e não é possível avançar. Contudo, já tenho o registro no Rubus para a cinegética. Será por isso? Sobreposição? Porque assim, existindo um registro para a cinegética, lá está, não é necessário fazer um novo registro, portanto, para a parte do módulo do sobreiro da azinheira. Portanto, aquilo que deve é ter que escolher, portanto, no menu, portanto, o módulo do sobreiro da azinheira. Não precisa de fazer novo registro, provavelmente isso que dá número inválido, aliás, devia estar como existente. Mas, mais uma vez, é uma questão de reportar qual é que é o erro para conseguirmos tentar, depois que os colegas têm acesso ao sistema, para verificar qual é que é o problema. Américo Paixão questiona: a autorização para o corte continua a ser de 1 ano? É muito tempo. Não, neste momento vai ser 2 anos, que é o que tem a ver com o Código de Procedimento Administrativo. É claro que nós preferíamos que fosse menos tempo, porque vai haver depois aqui uma suposição de pedidos. Infelizmente, todos os anos há árvores que vão secando, mas pronto, isso é algo que irá ser depois mudado, mas neste momento, portanto, de acordo com as normas, será aos 2 anos. Adelaide questiona: o ICNF tem alguma base de dados com contactos de podadores certificados para estas operações? Não. Denise Figueiredo: é possível fazer submissões automáticas via web service, alfanumérico/geográfico, com possibilidade de fazer... Foi aquela colega da REN, portanto, que é algo exato, já foi respondida, vou penso eu. portanto, aos colegas que têm a ver com a parte da plataforma. Marta Rosa questiona: está legalmente previsto o abate de árvores dispersas para a instalação de parque fotovoltaico? A questão que já diverge um bocadinho aqui da nossa temática. Porque isso tem a ver com a aplicação da legislação e, portanto, depois cada caso é um caso, portanto, tem a ver com os critérios e, portanto, é algo que extravasa aqui um bocado esta reunião e, portanto, é assim, é possível em algumas situações, noutras não será possível, portanto, depende de muitos fatores e, portanto, depende de muitos elementos, entre os quais um daqueles que a minha colega falou tem a ver com os próprios instrumentos de gestão do território, no caso de plano diretor municipal, mas tem a ver também com licenciamentos, com outras condicionantes. Portanto, é variável com esses fatores todos. Rafael Amado questiona: se pretender transplantar um sobreiro ou azinheira jovem ou adulta, o tratamento burocrático é o mesmo do procedimento de arranque? O arranque, aliás. Peço desculpa. O transplante, sim, eu já tinha respondido. É exatamente o mesmo tratamento burocrático para o transplante e para o corte ou para o arranque. Exato. Porque a legislação não prevê esta modalidade de transplante e, portanto, isto terá que ser sempre tratado como se fosse um arranque normal. O processo é o mesmo. Amadeu Rodrigues, creio que esta questão também já foi referida. Ainda é possível o requerente realizar os pedidos de poda e corte-arranque em papel? Até quando será possível realizar os pedidos desta forma? Sim, neste momento é possível, não sabemos até quando, mas já ainda é possível. Francisco Ifigênio, para podas e corte de sobreiros e ozinheiras em meio urbano do domínio público, também é necessário fazer o requerimento na plataforma? E para corte de coníferas, também em meio urbano público, é necessário fazer manifesto de corte na plataforma? Obrigada. É assim, conforme eu tinha dito ainda há bocado, portanto, posso ir para a azinheira ou pela plataforma, ou neste momento ainda através dos formulários em papel, é sempre necessário, portanto, qualquer intervenção que faça nos sobreiros ou nas azinheiras, nomeadamente as podas, ou os arranques ou os cortes, fica sempre a autorização do ICNF. Portanto, independentemente da localização, se é meio urbano ou meio rural. Portanto,
tem que sempre solicitar o pedido. Quanto à parte dos pinheiros, provavelmente não estou totalmente bem dentro da legislação. Julgo que TAX não necessita de autorização, mas necessita de fazer o manifesto de coníferas, sendo que qualquer árvore, de acordo com a aplicação do Decreto-Lei 31/2020, portanto, e aí portanto, é necessário ver depois as regras, que eu agora peço desculpa, mas não sei de cor, implica, portanto, o manifesto prévio do corte. Portanto, para além do manifesto de abate conífero, no caso dos pinheiros, de qualquer outra espécie, implica sempre um manifesto prévio de corte, que aliás, portanto, é uma plataforma que atualmente é um serviço que também está disponível que as pessoas podem diretamente fazer. A maior parte das vezes os requerentes não são eles a fazer esse manifesto, porque quem faz o manifesto é o operador que vai fazer depois o corte das árvores, e portanto é ele depois que vai cortar as árvores e que vai transportar as árvores, e ele é que costuma fazer esses manifestos. Mas, portanto, é outra obrigatoriedade legal, para além da necessidade de autorização para a realização do corte ou do abate, que é do manifesto. No futuro podemos tentar fazer uma formação sobre um webinar também sobre esse assunto. António Marques dos Santos questiona: as licenças de corte de árvores secas demoram muito tempo e quase que levam o produtor florestal ao desespero. Como podem acelerar este processo? Há aprovação tácita do pedido? A aprovação tácita é só ao fim dos tais 90 dias, só em algumas situações. Nós gostávamos muitas vezes que os pedidos fossem mais céleres as respostas, mas muitas vezes, infelizmente, também temos outras situações em que nós vamos ao local e as árvores não estão devidamente marcadas como a legislação obriga, ou os pedidos não estão devidamente instruídos. E isso muitas vezes também faz com que nós depois não consigamos dar resposta atempada. Sendo certo que todos nós gostaríamos que fosse um processo mais rápido, mas estamos a falar muitas vezes de pedidos com várias dezenas de árvores, implica sempre vistorias ao terreno e pode-se que demora sempre o seu tempo. Infelizmente, pode-se, essa é uma preocupação do nosso lado e que a administração tem de dar resposta, mas é depois que nós sabemos também da dificuldade, por vezes, dos proprietários fazer esses cortes, porque muitas vezes, ao fim do ano e mais, ainda essas árvores estão no terreno. Muitas vezes, quando se trata de árvores doentes, poderão continuar a disseminar doenças ou pragas as árvores vizinhas e a contaminar as árvores vizinhas, com os cuidados sanitários que se devia ter de retirá-las o mais grandemente. Nós tentamos dar resposta no prazo possível, muitas vezes os pedidos concentram-se em determinadas alturas do ano, nesta época, depois não é possível dar resposta rápida a todos. Obrigada. Temos aqui uma série de questões que têm a ver com o registro das entidades. Pois Nesse eu caso, acho que essas eu pedia, por um lado, para as pessoas tentarem ler com atenção e seguir os passos do manual, se não exato. conseguissem depois nos fazerem um reporte a nós ou aos meios institucionais do ICNF, das várias direções regionais, dessas dificuldades, para ver se os colegas que têm a ver com a gestão da plataforma se conseguem auxiliar nesse processo. Muito bem. Prosseguimos então, ainda continuamos a ter mais algumas questões. Filipa, penso que será de uma associação, AACSM. Olá, boa tarde. Podemos fazer um pedido de podas de formação e manutenção no mesmo pedido? Sim, neste momento já é possível. Inicialmente, portanto, quando a plataforma entrou em funcionamento tal, não é possível. Neste momento isso é possível. Agora, convém ficar devidamente explicado e perceptível, porque senão poderá gerar confusões. Portanto, às vezes é preferível fazer os pedidos em separado, identifica melhor as espécies, mas de facto, atualmente isso é possível, porque muitas vezes estou-me a lembrar, por exemplo, de uma área de montado de azinha, em que temos árvores jovens e árvores adultas, em que tenho a necessidade de fazer manutenção, poda de manutenção de algumas árvores e poda de formação das árvores jovens. Portanto, isso é perfeitamente possível fazer atualmente no mesmo pedido.
E a autorização depois também sai no mesmo, na mesma folha. Portanto, temos aqui mais uma questão que tem a ver, uma vez mais, com como que é que as câmaras municipais podem ajudar. Portanto, no caso das câmaras municipais, como poderemos ajudar os proprietários privados no preenchimento de um pedido de abate ou poda se o proprietário não tiver possibilidade de o fazer pedido por ele próprio, não tiver acesso à internet, não ter cartão de cidadão, ou ser muito complicado, uma vez que as câmaras municipais não podem representar propriedades privadas no pedido de abate ou de poda. sim, neste momento ainda não é possível, portanto, ajudar-nos conforme gostávamos. Portanto, tem a ver com a tal melhoria do processo, no sentido de haver uma entidade terceira, um utilizador, possa submeter o pedido em nome de outra pessoa. Portanto, isso já é possível, por exemplo, na parte da plataforma, que tem a ver com os selos da caça. Isso para a parte portanto, deste módulo do subir da azinha ainda não é possível. Portanto, é algo que está a ser trabalhado para que se consiga resolver este constrangimento. Sabemos que há muitas pessoas que não têm, de facto, acesso a estas tecnologias ainda. Jorge Rocha questiona: para árvores classificadas de interesse público é preciso fazer pela plataforma Rubus? As árvores classificadas de interesse público, se fosse sobre as azinhas, poderá, mas quer dizer, por norma, portanto, é um procedimento autónomo, porque a legislação prevê de interesse público em qualquer tipo de intervenção, e aí não estamos a falar só dos chubeiros nem das azinheiras, mas estamos a falar de qualquer espécie. Portanto, se essa árvore estiver classificada, necessita de autorização qualquer intervenção nesse tipo de árvore. Neste momento, a plataforma Rubus ainda não está preparada para esse tipo de pedidos. Portanto, esse terá que ser um pedido feito normalmente, usualmente. Portanto, só os pedidos normais de podas de subês e das azinheiras é que podem ser feitos pela plataforma. Estes outros das árvores de interesse público ainda não. Portanto, estamos a falar de outro tipo de legislação que ainda não existe plataforma nessa parte. Temos aqui outras questões que não estão relacionadas diretamente aqui com o que nos leva aqui, e dado também o avançado da hora, eu creio que as outras questões que possam surgir, que não estão tão direcionadas aqui para a nossa temática de hoje, possam também ser respondidas pelos nossos oradores, que vamos deixar também os contactos para serem posteriormente respondidas, se concordar, se o Guilherme e a Fernanda concordarem, e iremos também enviar não só também a apresentação, com a vossa autorização, a gravação do vídeo, o acesso ao manual. Portanto, vamos enviar uma série de informações que, de certo modo, podem apoiar, então, portanto, os participantes com as questões portanto, que possam ainda vir a ter, uma vez que já estamos tão avançados no tempo. Resta-nos também agradecer a participação de todos e aqui a apresentação dos nossos oradores, Guilherme e Fernanda. Agradecer essa tão esclarecedora apresentação, que se revelou bastante útil pelo número de questões também, da participação que tivemos aqui. Desejamos a todos um bom resto de semana, e também informamos que voltaremos no próxima terça-feira, dia 15 de novembro, com mais um webinar que terá como tema as empresas e a biodiversidade, tantas coisas que se podem fazer no Alentejo, com Nuno Gaspar Oliveira. Desejamos então a todos um bom resto de semana, bom trabalho, se for o caso disso, e até à próxima terça-feira. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigada.